Salve, Martinho. A que devo a honra desta visita? Venho conversar sobre um assunto que tem me perturbado: a questão do sofrimento incurável e da morte. Sei que em nossos tempos essa questão não era debatida nos termos que usamos hoje, mas a compaixão cristã me impele a questionar se seria lícito, em casos extremos, abreviar a vida de quem sofre de uma doença incurável. Entendo sua aflição, Martinho. A compaixão é uma virtude cristã. Contudo, creio que tirar a vida, mesmo em casos de sofrimento extremo, é um ato contrário à lei natural, que é um reflexo da vontade divina e não deve ser separada dela. A compaixão divina não poderia se estender até o ponto de permitir o alívio do sofrimento através da morte. Em Filipenses 1:21, o apóstolo Paulo expressa o desejo de partir e estar com Cristo, o que pode ser interpretado como uma expressão do desejo de estar na presença de Deus, e não necessariamente como uma justificativa para a eutanásia. De fato, Martinho, o desejo de estar com Cristo após a morte é a esperança que nos move. No entanto, a vida é um dom de Deus, e somente Ele tem o direito de tirá-la, o que nos leva a uma reflexão sobre a complexidade da doutrina do livre-arbítrio em relação à soberania divina. Mas a vida não é apenas um dom, é também um fardo. E quando esse fardo se torna insuportável, não seria justo buscar alívio? Em Romanos 8:18, Paulo afirma que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, o que pode ser interpretado como uma expressão de esperança na glória futura, e não necessariamente como uma justificativa para a eutanásia. O sofrimento, por mais terrível que seja, pode ter um sentido redentor. Cristo sofreu na cruz para nos salvar, e nós somos chamados a participar de seus sofrimentos, unindo-nos a Ele e fortalecendo nossa fé. Contudo, é necessário discutir a noção de sofrimento redentor sem simplificar a complexa questão da teodiceia. Porém, será que Deus espera que suportemos dores que nos impedem de viver com dignidade, como criaturas feitas à sua imagem e semelhança? Acredito que a dignidade humana é um valor fundamental que deve ser respeitado, mesmo em face do sofrimento extremo. Em tempos medievais, a morte era muitas vezes vista como um alívio para os sofrimentos, e a medicina da época tinha recursos limitados para tratar doenças e dores. Hoje, porém, dispomos de cuidados paliativos que podem oferecer conforto e dignidade aos pacientes em seus últimos momentos. A vida humana é sagrada, independentemente das circunstâncias, e sua dignidade é intrínseca, não dependendo da qualidade de vida ou da ausência de sofrimento. A eutanásia seria um ato de desrespeito à dignidade da pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27. A inviolabilidade da vida é um princípio fundamental da lei natural, que reflete a ordem divina e a vontade do Criador. Concordo que a vida é sagrada e reafirmo que a dignidade humana é fundamental. No entanto, a dignidade humana não reside apenas em viver, mas em viver com qualidade e respeito. Em casos de sofrimento extremo, prolongar a vida artificialmente pode ser visto como uma violação dessa dignidade. A questão é, até que ponto o sofrimento extremo anula o livre-arbítrio e a capacidade de discernir a vontade de Deus? Seria a eutanásia uma escolha livre e consciente ou um ato de desespero que nos afasta da graça divina? O livre-arbítrio nos permite escolher como viver nossas vidas, buscando sempre o bem e evitando o mal, conforme a lei natural e divina. A eutanásia, no entanto, seria um ato de rebelião contra a ordem divina, uma tentativa de controlar o momento da morte, que pertence somente a Deus. Devemos aceitar o sofrimento como parte da nossa condição humana, pois o sofrimento pode ter um propósito na economia divina, o plano de salvação de Deus, mesmo que não o compreendamos. A Sagrada Escritura nos adverte contra o suicídio, como em Jó 14:14. Se o homem morrer, porventura tornará a viver? O livre-arbítrio nos permite tomar decisões em nossas vidas, mas a decisão sobre a morte pertence somente a Deus. Devemos usar nosso livre-arbítrio para buscar alívio para o sofrimento, seja através de cuidados paliativos
orações ou apoio da comunidade, mas não para tirar a vida. A fé em Cristo nos dá forças para enfrentar o sofrimento e a morte com esperança e confiança na vida eterna. A questão da eutanásia nos leva a refletir sobre o que constitui uma boa morte para o cristão. A boa morte para o cristão é aquela que ocorre em paz com Deus, tendo recebido os sacramentos e estando reconciliado com seus irmãos. É um momento de entrega à vontade divina e de confiança na misericórdia de Deus. A eutanásia, ao contrário, seria uma má morte, pois interromperia o processo natural da vida e privaria o indivíduo da oportunidade de se preparar espiritualmente para o encontro com Deus, como nos instrui a Sagrada Escritura e a tradição da Igreja. A morte, em si, não é um mal, mas a transição para a vida eterna. A Sagrada Escritura nos oferece inúmeros exemplos de servos de Deus que enfrentaram o sofrimento e a morte com fé e esperança, como Jó, que mesmo em meio a grandes provações, nunca perdeu a confiança em Deus. Uma boa morte é aquela que ocorre em paz com Deus, com a consciência tranquila e a esperança na vida eterna. A preparação espiritual é fundamental e a comunidade cristã tem um papel crucial em oferecer conforto e apoio aos moribundos. A eutanásia, como ato deliberado de tirar a vida, seria uma violação da ordem divina e um ato de desespero, como nos adverte o apóstolo Paulo em Filipenses 1:20. Cristo será glorificado em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A comunidade cristã tem o dever de cuidar dos doentes e moribundos, oferecendo-lhes conforto, apoio e esperança. A eutanásia, ao contrário, seria um ato de abandono e uma negação da solidariedade cristã. Como nos ensina a parábola do bom samaritano, Lucas 10:25-37, devemos amar ao próximo como a nós mesmos e cuidar dos que sofrem. Concordo plenamente. A comunidade cristã deve ser um caminho de esperança e compaixão para aqueles que sofrem. Devemos oferecer aos doentes terminais todo o apoio necessário, tanto físico quanto espiritual, para que possam enfrentar seus últimos momentos com dignidade e paz. A eutanásia não deve ser vista como uma solução, mas sim como um fracasso da comunidade em oferecer o amparo necessário aos que sofrem. A questão, porém, permanece. Como podemos equilibrar o alívio do sofrimento com o respeito à santidade da vida? Seria lícito, por exemplo, administrar medicamentos para aliviar a dor, mesmo que isso possa inadvertidamente acelerar a morte? A tradição da Igreja distingue entre eutanásia ativa e passiva, sendo a primeira inaceitável por ser um ato deliberado de tirar a vida. A questão da eutanásia ativa e passiva é complexa. Concordo que a intenção de causar a morte diretamente é contrária à vontade de Deus. A suspensão de tratamentos extraordinários que apenas prolongam o sofrimento, como defende a Declaração sobre a Eutanásia de 1980, pode ser vista como um ato de misericórdia, permitindo que a natureza siga seu curso. A suspensão de tratamentos extraordinários, ou seja, tratamentos que impõem um ônus excessivo ao paciente sem oferecer benefícios proporcionais, pode ser moralmente lícita. No entanto, a intenção deve ser sempre a de aliviar o sofrimento, e não a de causar a morte. A vida, como dom de Deus, deve ser preservada e valorizada em todas as suas etapas, mesmo em meio ao sofrimento. Concordo com a importância da intenção e da proporcionalidade dos meios. Devemos sempre agir com compaixão e misericórdia, buscando o bem do próximo e confiando na providência divina. A questão da eutanásia nos lembra que a vida humana é complexa e que as decisões sobre o fim da vida podem envolver dilemas morais profundos. A fé em Cristo nos guia, mas também nos chama a usar o discernimento e a consciência diante de situações desafiadoras. A questão da eutanásia, porém, levanta sérias questões sobre a nossa relação com Deus e a nossa compreensão do sofrimento. Devemos ter cuidado para não cair no erro de acreditar que podemos controlar a vida e a morte, pois somente Deus é o Senhor da vida. Este filodebate entre Aquino e Lutero sobre a eutanásia
nos oferecem visões contrastantes que esses dois eminentes pensadores cristãos poderiam ter tido. Aquino, um filósofo e teólogo católico da Idade Média, é retratado defendendo a sacralidade da vida e se opondo à eutanásia como uma violação da vontade divina e da lei natural. Lutero, por sua vez, é imaginado reconhecendo a complexidade da questão e a importância da consciência individual, particularmente em face do sofrimento extremo, argumentando que a dignidade humana envolve viver bem, não apenas viver, e que, em certas circunstâncias, a morte pode ser uma libertação. O debate ilustra a tensão entre a doutrina católica da inviolabilidade da vida e a ênfase protestante na autonomia individual e na misericórdia. Embora as posições de Aquino e Lutero sejam divergentes, ambos são mostrados reconhecendo a seriedade do tema e a necessidade de buscar alternativas para aliviar o sofrimento, como cuidados paliativos e apoio espiritual. As informações apresentadas neste filodebate entre Martinho Lutero e Tomás de Aquino são uma representação que visa explorar as perspectivas históricas e teológicas sobre a eutanásia. Embora os argumentos refletidos no debate possam ser baseados em conceitos teológicos reais e em escrituras, o diálogo em si é uma criação para ilustrar o debate ético. Portanto, enquanto os pontos de vista expressos podem ser verdadeiros em relação às crenças e escritos de Lutero e Aquino, o próprio debate é um exercício imaginativo e não um registro histórico de uma conversa real entre essas duas figuras. É uma maneira de trazer à tona questões importantes sobre a eutanásia e o sofrimento humano, utilizando personagens históricos para dar voz a diferentes lados da discussão. Qual a principal divergência entre Aquino e Lutero em relação à eutanásia? A. A legitimidade do sofrimento. B. A autoridade do Papa. C. A interpretação da Bíblia. D. O papel da comunidade cristã. Qual a posição de Aquino em relação à eutanásia? A. A eutanásia é lícita em casos de sofrimento extremo. B. A eutanásia é um ato de misericórdia. C. A eutanásia é contrária à lei natural e à vontade de Deus. D. A eutanásia é uma decisão que cabe à consciência individual. Qual a posição de Lutero em relação à eutanásia? A. A eutanásia é sempre permitida. B. A eutanásia é um direito do indivíduo. C. A eutanásia é uma decisão que cabe à comunidade cristã. D. A eutanásia é um ato de desespero que deve ser evitado. Qual o princípio ético utilizado por Aquino para justificar a administração de medicamentos que aliviam a dor, mesmo que possam acelerar a morte? A. Princípio da autonomia. B. Princípio da beneficência. C. Princípio do duplo efeito. D. Princípio da justiça. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e compartilhe-o. Caso tenha sugestões ou comentários, sinta-se à vontade para compartilhá-los. Obrigado.